Bom, meus irmãos, vamos iniciar a escola dominical, mas antes de iniciarmos o tema de hoje, vamos orar brevemente mais uma vez ao nosso Deus e começamos. Nosso Senhor, nosso Deus, nós queremos te agradecer também, Pai, por mais esta oportunidade que temos neste momento de edificação espiritual, após culto na escola dominical, onde teremos a oportunidade de juntos aprendermos brevemente e sermos recordados, na verdade, de verdades tão importantes, Pai, sobre a salvação pela graça somente. E brevemente observaremos isto e que seja proveitoso também. É o que eu te peço a Deus, em nome de Cristo. Amém. Bom, dando continuidade ao tema que temos tratado, os 5 solas da Reforma Protestante, como chamamos, e hoje nós estaremos observando brevemente uma terceira exposição que seria o Sola Gratia. Sola Gratia, somente a graça, ou somente pela graça é a exposição do estudo de hoje. E sobre essa questão de salvação somente pela graça de Deus, nós encontramos oposição a isso. Como no que diz respeito a todos os solas, e é interessante o que diz o Concílio de Trento, na seção 6, no cânone de número 11. Eles escrevem o seguinte: se alguém disser que os homens são justificados ou só pela imputação da justiça de Cristo, ou só pela remissão dos pecados, excluídas a graça e a caridade que o Espírito Santo infunde em seus corações e nelas inerem, ou também que a graça pela qual somos justificados é somente um favor de Deus, seja anátema. Seja maldito aquele que sustenta que o homem é salvo, justificado pela graça, que é um favor de Deus concedido ao homem. Então eles vão concluir dizendo, seja anátema, que significa maldito. Seja como que objeto da ira de Deus para a perdição. É interessante nós notarmos isto aqui, meus irmãos, e como temos visto, e como mencionei no início, a palavra somente, ela sempre vai gerar conflito. Sempre vai gerar conflito. O sola escritura, por exemplo, existiu e existe, é uma posição, e é rejeitada por muitos. A igreja papista ou romanista e muitos outros vão rejeitar somente a Escritura como uma autoridade sobre o homem no que diz respeito ao que o homem crê, bem como no que diz respeito ao que o homem pratica. Muitos terão problema com o chamado solus Christus, ou somente Cristo, porque eles imaginam que além de Cristo deve ter mais alguma coisa. Então Cristo não é o único mediador. Há outros mediadores, há outros meios de se chegar a Deus. E como foi dito, nos foi lembrado no momento que abrimos para perguntas, não é que os romanistas não falassem que o homem deve crer em Cristo para ser salvo, mas era Cristo mais alguma coisa. E como poderíamos esperar, não é diferente com sola gratia, ou seja, somente pela graça. Porque, mais uma vez, o homem ele tem dificuldade com a ideia do somente. A razão, meus irmãos, de ficarem com dificuldade é porque o homem ele sempre deseja contribuir de alguma forma. O homem ele sempre quer. Ele quer contribuir de alguma forma, ele quer fazer algo para alcançar. Isto é natural no homem.
A igreja romana, por exemplo, ela vai falar sobre a salvação pela graça. Eles jamais vão dizer e abrir a boca, não existe graça na salvação. Eles vão falar em salvação pela graça. Mas o problema é salvação pela graça. Mas, aí onde entra o problema. Salvação pela graça, mas não apenas a graça. Para eles, não apenas a graça. Eles vão então imaginar que precisam de outras práticas, ou de boas obras, ou da confirmação na igreja romana, ou das observâncias do ritualismo papista ou romanista, somado à graça que foi infundida na pessoa, para que ela então possa encontrar salvação. Então não é a graça somente, mas também a graça mais alguma coisa. Mas o que é que nós sustentamos? É que é pela graça, não por obras. Não se trata das nossas obras, mais a graça, mas sim da graça de Deus única e exclusivamente. Isso no que diz respeito à salvação aqui, primeiramente. O homem, então, eles dirão, a salvação e a justificação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Então, as Escrituras são a verdade que nos apresentam esta realidade. A Escritura, então, é o fundamento através da qual nós entendemos essas verdades espirituais. Esta Escritura, que é suficiente, é aquela que vai nos revelar Cristo, e como vimos, Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Mas então, como é que este Cristo ele pode ser abraçado pelo homem? Ou como o homem, então, ele pode ser salvo por Cristo, por Deus em Cristo? Somente pela graça. Que é justamente o que nós veremos hoje. Pela graça. Inclusive o que veremos mais à frente. Sola fide. É fruto da graça de Deus. É um dom gratuito de Deus que o Senhor concede ao homem. Então é justamente isso que nós abraçamos e sustentamos de modo inegociável, meus irmãos. E nós levantamos essa bandeira de modo inegociável. Não porque simplesmente, como mencionei em outra ocasião, estamos simplesmente apegados com a tradição da nossa igreja, de forma nenhuma. É porque é justamente isso que a Escritura nos ensina. Então levantamos junto a estes homens que o Senhor levantou durante toda a história da igreja a bandeira do verdadeiro Evangelho. Com todos eles. A bandeira do verdadeiro Evangelho. Existem, meus irmãos, vários textos que tratam sobre a salvação pela graça somente. Mas um texto em particular é muito usado quando nós tratamos sobre esse tema. E nós aprenderemos sobre esta realidade com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 10, nos apresentará uma realidade que é fundamental para compreendermos por que razão o homem ele precisa da graça de Deus para a salvação. Por que razão, então, o homem ele precisa da graça de Deus para encontrar salvação? Porque, como nos vai dizer Paulo em Efésios, capítulo 2, do verso 1 até o verso 10, ele vai dizer assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então a verdade que o apóstolo Paulo vai nos apresentar aqui de primeira é que o Senhor nos deu vida. Por que razão, então, o homem ele precisa que alguém, e neste caso o Senhor, o dê vida? Porque o homem ele se encontrava numa situação terrível. Qual era a condição do homem? O homem ele estava morto. Ou melhor, todos nós, antes de conhecermos ao Senhor, estávamos mortos. A depravação, meus irmãos, total, ou o pecado, a queda do homem e a condição miserável do homem é fundamental para que entendamos por que razão não existe a menor possibilidade de o homem livremente conhecer e ser salvo por Deus segundo as suas obras. Porque o homem ele está morto, ele não está semi-morto, ele não está quase morto, ele não está doente, com a enfermidade no pé ou no braço. Ele não tem vida alguma. Morto, morto, morto. Esta é a condição de todo aquele que não conhece a Deus. Agora, então, nós poderíamos perguntar, como um morto, então, pode responder a qualquer coisa? Como um morto, ele pode andar? Como um morto, ele pode responder a um chamado? Como um morto pode agir? Nós não esperamos nada disso. Ninguém fica olhando assim para um defunto real e ele vai se levantar. A não ser que você foi um daqueles que assistiu muitos filmes por aí, e então vê um zumbi se levantando e você fica imaginando, ele vai se levantar aqui em algum momento, eu vou correr. Mas se você não teve acesso a essas coisas, como eu tive, e por vezes olha um corpo e pensa assim, vai que ele se levanta aqui, você não espera muita coisa disso. Você geralmente não espera de um morto qualquer tipo de reação, e esta é a condição do homem, espiritualmente morto. É importante que saibamos disto, porque isto é fundamental para que entendamos como o homem precisa que alguém haja soberanamente para arrancá-lo desta condição. E então, meus irmãos, é exatamente isto que acontece com o homem. Nós éramos então mortos, éramos também, por natureza, filhos de Satanás, filhos da ira, inimigos de Deus, não estávamos reconciliados com Ele, e a razão disto é porque nós pecamos e quebramos o pacto com o Senhor. Então todo homem se encontrava nesta condição agora, longe de Deus. Como sair então? Os homens podem então imaginar várias formas para isto. A criatividade é grande. O que tem de formas que as pessoas imaginam que o homem pode então conseguir salvação são diversas. E existem aqueles, obviamente, que vão dizer de forma alguma, o homem não está morto. Não existiu essa questão de pecado original, não. Não existiu essas coisas. Muitas pessoas, de fato, vão negar essa realidade. Mas a Escritura nos apresenta uma ideia totalmente contrária ao que o mundo está acostumado a dizer. E como mencionei no início,
Aqueles que imaginam que devem ou podem encontrar algum tipo de salvação, eles imaginam que poderão encontrá-la com a força do seu próprio braço. Então, de repente, praticando boas obras, de repente, sendo uma pessoa boazinha, se eu for bonzinho, talvez o Senhor ele me salve. Se eu for uma criança obediente, então eu sou obediente, pode ser que o Senhor ele se agrade de mim. Eu não sou tão mal assim, eu não sou como aquele homem ali, bate na esposa dele. Eu não sou como aquele homem ali, que toma dos outros e não devolve. Eu não sou como aquele outro homem ali, beberrão, alcoólatra. Não tem nenhum desses pecados. Certamente o Senhor me salva. Porque eu sou alguém bonzinho. Isso é o que o ímpio imagina. Isso é o que muitas vezes, infelizmente, está na cabeça de muitos crentes por aí. A igreja romana é a mais conhecida nesse sentido, por ser aquela que vai tentar apresentar a ideia de que não basta a graça, mas as obras também. Eles acrescentam a justificação pela graça mediante a fé, obras, e isso não é recente, não. Desde o princípio dos tempos, os homens tentam se justificar diante de Deus através das suas obras. O apóstolo Paulo, inclusive, vai rebater isto em outra ocasião. Quando ele vai dizer, na sua epístola aos Gálatas, deixando bem claro, do início ao fim, o homem ele é justificado pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Mas haviam homens que imaginavam, não, além de crer em Cristo, além de sermos justificados pela graça, precisamos também observar algumas práticas que vão nos fazer ser aceitos por Deus. Então imaginavam, circuncida, guarde o sábado, pratique tais obras, porque se você não fizer isto, você não será salvo. E vejam só como isso é complicado, meus irmãos. Porque se nós acrescentarmos algo ao favor de Deus, que é a sua graça, e como nós conhecemos, uma definição bem simples, que todos nós decoramos desde pequeno, o que é graça? Favor imerecido. É algo que o Senhor nos dá a quem não merece. A graça é de fato um presente. Não é que você é digno de receber. É o Senhor dando àquele que não é digno de nada. Porque sendo uma graça, ela é concedida sem você apresentar qualquer mérito para isso. É graça simplesmente. Graça é graça. Mas quando algo precisa ser feito para que esta graça me seja concedida e a graça da salvação, esta graça já não é mais graça. Já não é mais graça, mais obra. Mas o que é que a Escritura nos diz? O homem é justificado pela graça só, justificado pela graça de Deus, somente justificado pela graça mediante a fé em Cristo. É explícito isso na Escritura e nós lemos aqui em Efésios também. Quando o apóstolo Paulo nos diz, a partir do verso 7 do capítulo 2, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então o verso 4 vai nos dizer, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então vejam só, é porque Ele é um Deus rico em misericórdia e a graça ela flui dessa sua misericórdia e dessa sua bondade, nós somos agraciados com ela. Então a razão de sermos salvos é a graça de Deus. Graça e graça somente. Como escreveu um estudioso, a graça
por sua própria natureza, ela tem de ser livre e gratuita. E a diversidade ou disparidade de sua distribuição ou manifestação nos homens demonstra que é de fato gratuita. Todos aqueles que foram salvos pelo Senhor, foram salvos pela graça, e o fato deles serem salvos é uma demonstração disto. Se alguém pudesse, então, com justiça, exigi-la, deixaria de ser graça para se tornar um débito. Deixaria de ser graça para se tornar um débito. É como se as pessoas imaginassem então assim, o Senhor, Ele me é devedor. Ele tem um débito comigo e então Ele deve me dar graça. Mas a realidade é que o Senhor não tem débito nenhum conosco. Débito algum. Se neste particular nega-se a Deus sua soberania, a salvação então se torna uma questão de dívida para com todas as pessoas. Se Deus é devedor da graça, então Ele deve esta graça a todos os homens. Mas isso é estranho ao Deus que nós conhecemos na Escritura. Porque o Deus que nós conhecemos na Escritura é um Deus que é soberano sobre absolutamente todas as coisas. E Ele, como um Deus soberano, possuidor de toda a dádiva que o homem precisa para a salvação, e sendo então dádiva dele, Ele concede a quem Ele quer, livremente. Se você foi salvo, não pense que você foi salvo porque você é bonito, porque você é legal, porque você é gente boa, porque você não pratica o que é mal, mas por pura graça. E o Senhor, de forma alguma, te devia qualquer coisa. Ele não devia nada a ninguém. Imagina, meus irmãos, se nós pudéssemos ser salvos pela nossa própria obra. Eu não gostaria de ser salvo pela minha própria obra. Pense você. Não, esse negócio de graça, não. Eu quero ser salvo pelas minhas próprias obras. Pense nas suas obras. Pense nas suas ações. Imagine, será que você, através das obras que você pratica, você imagina que alguém, um rei soberano, aceitaria as suas obras como dignas? É certo que não. Uma realidade que os homens deveriam compreender e entender é que se nós tentarmos apresentar as nossas obras, a força do nosso próprio braço, as nossas mãos, como meio para que o Senhor nos aceite, o que nós encontraremos é juízo. Como falei em outra ocasião aqui, em alguma das pregações, o Senhor, ao contemplar as nossas mãos fazendo qualquer tipo de obra, Ele contemplará nos nossos dedos e nas nossas mãos o sangue de Cristo. Porque se teve algo que nós fizemos, foi com as nossas próprias mãos, com a nossa própria obra maligna, crucificar o nosso Redentor. Então, ao invés de, diante de Deus, sermos absolvidos por Ele, e então justificados, seríamos, diante dEle, na hora, apresentados como culpados. Não tem como escondermos as nossas mãos meladas com o sangue de Cristo diante de um Senhor que é justo e santo e tudo contempla. Então, quando os homens tentam e imaginam, olha aqui minhas obras, na hora eles se entregam, está aí a tua culpa. Você merece a condenação, porque as tuas obras não te servem, senão para revelar que você é alguém que merece condenação. Então, o fato do homem estar morto jamais permite que ele consiga ir até Cristo, e mesmo que ele tivesse a possibilidade de apresentar obras diante deste Deus, a parte de Cristo, ele jamais seria aceito.
Por que razão? E eu repito, porque o homem, ele só pode ser justificado pela graça. E a graça é algo que nenhum de nós merecemos. Nenhum de nós merecemos. Como diz a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo de número 11, que vai tratar da justificação. Na terceira seção, nos dirá o seguinte: Cristo, pela sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados. Quem fez isto? Cristo. Pela sua obediência e morte, pagou a dívida que nós contraímos com Deus. E que dívida foi essa que nós contraímos? Nós quebramos a lei de Deus e agora possuímos uma dívida. Mas dívida que eu e você jamais poderíamos pagar. Semelhante àquela do credor incompassivo. Quando ele possuía uma dívida com o homem, dívida esta que ele jamais conseguiria pagar, mesmo se ele trabalhasse toda a sua vida. Esta era a dívida que nós possuíamos com Deus. Mas o Senhor, por livre graça, enviou o seu Filho, Cristo, para pagar esta dívida. Então, somente aquele que é divino e infinito e perfeito foi aquele que foi um sacrifício perfeito e com a sua obra, não a nossa, satisfez a exigência divina. Quitou a dívida que eu e você contraímos. Ele pagou a nossa dívida. Ele colocou o crédito lá. Ele depositou lá a sua justiça no nosso lugar, gratuitamente. Em lugar de nós, fez a seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Quem? Cristo. Gratuitamente. Então, contudo, como Cristo, pelo Pai, dado em favor deles, e como a obediência e satisfação deles foram aceitas em lugar deles. Cristo, então, nos representou na sua morte, justificando-nos, ambas livremente e não por qualquer coisa neles existentes. Está falando de nós aqui. Você foi salvo. Não foi porque existe algo em você que fez com que Deus se voltasse para você. Não, de forma alguma. Mas só da livre graça. Os nossos padrões dirão. A fim de que tanto a justiça restrita como a abundante graça de Deus sejam glorificadas na justificação dos pecadores. Para isto, para que a livre e abundante graça de Deus se faça manifesta na justificação de pecadores como eu e como você. Como eu e como você. Então esta, meus irmãos, é a salvação pela graça somente que nós sustentamos. Não existe uma outra forma de sermos aceitos por Deus. Porque foi Ele, este Cristo, que gratuitamente foi entregue por nós como sacrifício a Deus. Como diz Efésios capítulo 5, verso 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Esta é a realidade e esta é a manifestação da abundante graça de Deus para conosco. A abundante graça. Ele já manifestou essa graça e bondade dele em favor na eternidade. Na eternidade. Sabe quando Deus nos amou? Deus amou a cada um de nós quando nós ainda éramos pecadores. Sabe quando o Senhor entregou o seu Filho gratuitamente para a nossa salvação? O seu Filho unigênito, quando nós ainda éramos
pecadores. E então ele gratuitamente enviou o seu Filho, revelando assim o seu amor. E ele nos amou. Não porque Cristo morreu por nós, mas Cristo morreu por nós porque ele nos amou. O que é isto senão graça? O que é a morte de Cristo senão graça também por nós? Meus irmãos, o Cristo que nos foi dado para a nossa salvação, nos foi dado gratuitamente. Mas não somente isto, a fé que nós precisamos para crer neste Cristo que foi oferecido e anunciado livremente diante de nós, nos foi dada também por graça. Porque nos é dado um presente, que é esta fé, para que possamos abraçar o maior presente que o homem pode ou já recebeu nesta vida, que é Cristo. Então, meus irmãos, nós jamais devemos ceder à ideia de muitos que podem imaginar que a salvação se dá por outro meio. E a igreja evangélica hoje ela está tomada de pessoas que imaginam que a salvação não é somente pela graça. Não é só o romanista que diz isto. Muitos imaginam hoje. Como é que essa pessoa pode ser salva? Ela usa calça. Como é que essa pessoa pode ser salva? Ela cortou o cabelo dela. O cabelo dela era bem longo, e cortou o cabelo dela. Como é que ela pode cortar o cabelo? Como é que essa pessoa pode ser salva? Anda de bermuda. Pode andar de bermuda, é? Para mim, aquele que é salvo só anda de calça comprida. Como é que essa pessoa pode ser salva? Meus irmãos, são muitas as perguntas que muitas pessoas fazem. São muitas as exigências e obras que muitas pessoas imaginam que nós devemos praticar para que sejamos salvos. Quando a palavra aqui em Efésios ele nos diz, nós fomos salvos. Não pelas obras, mas para as boas obras. Então aqueles que praticam as boas obras, praticam porque foram salvos, não são salvos porque praticaram boas obras. Isso é o que a Escritura nos revela. E como isso leva muitas pessoas ao engano. Muitas pessoas por aí imaginam que são salvas simplesmente porque se conformam externamente a exigências que nem são bíblicas, mas que são imposições de igrejas supostamente cristãs e evangélicas que determinam: você só é salvo se você fizer isto. Você só é salvo se você guardar o 7º dia, o sábado, como dia de reunião solene. Como o Adventista diz. E como muitas outras seitas sustentam por aí. Meus irmãos, é imperativo, é urgente que nós, juntamente com Paulo e com todos os reformadores, puritanos e nossos irmãos em Cristo, sustentemos firmemente: o homem ele só pode ser salvo pela graça de Cristo. É exatamente isso que nós precisamos anunciar. É exatamente isto que nós precisamos dizer, esclarecer diante dos homens, para que eles não imaginem e caiam na malícia de Satanás, imaginando que através de outra forma ele pode ser justificado. Ele vai permanecer nesse intento, nesta prática e nunca encontrará salvação. Nunca encontrará salvação. Se nós realmente amamos aqueles que estão ao nosso redor, se nós realmente amamos aquelas pessoas que nós contemplamos perdidas neste mundo, nós diremos claramente: não são as suas práticas de boas obras que te salvarão, mas somente a graça de Cristo é que pode te libertar. E dizer para muitos: qual a sua condição real hoje? Porque algumas pessoas podem pensar: ele é tão mau, como essa pessoa pode ser salva? A graça de Deus, ela superabunda.
A graça de Deus, ela é muito maior que a condição miserável do maior pecador. A graça de Deus pode libertar o homem mais vil neste mundo, Paulo, perseguidor da Igreja de Cristo, assassino, perseguidor do próprio Cristo, gratuitamente foi salvo. Gratuitamente foi salvo por Cristo. Por essa razão, meus irmãos, nós somos chamados a hoje sustentarmos. Jamais devemos abrir mão disto. Sola gratia, somente pela graça o homem pode encontrar salvação em Deus. Esse é o testemunho da Escritura e é justamente isto que nós devemos testemunhar neste mundo que imagina que com a sua própria capacidade pode ter um encontro salvífico com Deus. Nós que conhecemos a verdade, devemos então falar desta verdade. Mais uma vez, sola gratia, somente pela graça é que o homem é salvo. Amém. Algum irmão